Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. O que esperar da Bolsa de Valores no Brasil em 2023? O que esperar deste novo governo? Para onde vai a nossa taxa de juros, a inflação, a Bolsa brasileira? Passado o período eleitoral e com a Selic estável, o Grupo Santander considera que o Brasil ajuda no otimismo com a América Latina para o ano que vem. Enquanto as economias desenvolvidas terão que duelar com a inflação fora do controle ainda, o Brasil deve colher os frutos de um ciclo de juros que foi antecipado, com eleições já definidas. O Brasil hoje é o único grande país do mundo com 3 meses consecutivos de deflação, disse a presidente do banco, Ana Botín, numa coletiva com a imprensa realizada em Madrid. Segundo ela, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, está alguns meses adiantado em relação aos outros bancos centrais. O Brasil é o maior mercado do Santander no mundo, à frente da própria Espanha, acredite, e de outros importantes países como os Estados Unidos e o Reino Unido. Mesmo com queda no lucro diante do momento mais crítico na inadimplência, o Santander Brasil teve resultado de 662 milhões de euros no terceiro tri deste ano, quase 30% do lucro de todo o grupo. Quase 30% do lucro de todo o grupo. O Brasil é um dos países mais digitais que temos no Grupo Santander, disse Botín. Segundo ela, isso tem levado o banco a mudar o perfil da força de trabalho nas agências, hoje muito mais direcionado a vendas que ao operacional. Uma das áreas que a executiva citou como promissora, a adquirência, teve contribuição fundamental do Brasil. Nascida no Rio Grande do Sul e adquirida pelo Santander local, a GetNet iniciou no ano passado uma expansão internacional e em setembro já tinha 1,17 milhão de clientes mundo afora. Nas ruas de Madrid é comum ver as maquininhas vermelhas da empresa no comércio local. Ana Botín disse que ainda é cedo para falar mais a fundo sobre como o Santander vê as perspectivas para o próximo governo do Brasil, mas lembrou que o banco tem trabalhado com os diferentes governos, o que inclui os 2 primeiros do próprio Lula, o de Dilma, o de Michel Temer e agora o de Jair Bolsonaro. Com o que vimos, temos muita confiança no Brasil e em suas instituições, disse ela. Como a equipe de Lula ainda não anunciou os nomes que ocuparão os ministérios, Ana Botín não consegue ainda fazer uma leitura com relação às expectativas, por exemplo, com relação à política fiscal. A executiva pontuou que tradicionalmente o Santander trabalha com todos os governos de todos os países. Destacou ainda que, quando é questionada sobre o Brasil e que se o país é o país do futuro, ela diz que não. Eu digo que o país tem ciclos. Ao longo dessa última entrevista, ela destacou alguns pontos sobre a economia da América Latina, falou sobre inflação e deixou muito claro que, de longe, este é o maior problema, é o inimigo número 1, número 2, número 3, a inflação. Essa é uma das frentes em que ela acredita que a América Latina está à frente de outros países e mais bem posicionada que em crises anteriores. No caso brasileiro, o otimismo se deve em grande parte ao fato de o Banco Central ter aumentado antes a taxa básica de juros, na comparação com outras autoridades monetárias. O Santander também mantém uma visão positiva para demais mercados da região, como é o caso do México e até mesmo da Argentina. Brasil e México devem crescer mais que Estados Unidos em 2023, disse ela, com uma inflação menor que a da Alemanha. No caso do México, o segundo maior mercado do Santander na região,
A ideia é de reforçar as vias de crescimento orgânico. O Santander é visto pelo mercado como um dos candidatos a comprar o banco de varejo do City americano, o Banamex, no país, mas saiu do processo em meados do ano. Bradesco e Itaú também eram vistos como interessados, mas não fizeram propostas. Botín reiterou ao longo da entrevista que há espaço para crescer com força própria, de maneira orgânica. Em 3 ou 4 anos, criamos um negócio de financiamento de veículos no México do zero, que já tem 10, 15% do mercado. Não há mais o que falar sobre o Banamex. Temos um potencial de crescimento orgânico no país. Então está aí a visão da presidente do Conselho hoje, né, Ana Botín, do Santander, com sua leitura sobre o Brasil e o interessante, esse olhar de que o Brasil saiu na frente com a alta de juros e que será um dos primeiros países a começar o movimento de baixa da taxa de juros. Isso, em eventos recentes, já foi comentado, por exemplo, pelo André Esteves, pelo Mansueto Almeida, né, de que o Banco Central acertou na antecipação da alta de juros e que será também o país que vai sair na frente com relação à redução da taxa de juros. E isso nos deixa posicionados de uma forma diferenciada. Para os investidores, isso também é muito bom. Isso é muito bom. Ainda falando um pouco de cenário para o ano que vem, eu quero trazer aqui uma matéria que chamou minha atenção. Eleição retira incertezas e investidores estrangeiros estão otimistas. Os investidores estrangeiros estão cautelosamente otimistas com o fim das eleições no Brasil. Essa avaliação foi feita pelo James King, que é vice-presidente sênior da Albright Stonebridge, uma consultoria para empresas com investimento no exterior, fundada pela ex-secretária dos Estados Unidos, Madeleine Albright. King atende empresas de diferentes setores que investem ou querem investir no Brasil e tem em seu portfólio mais de 15 companhias da Europa, Ásia e Estados Unidos em campos como tecnologia, indústria, private equity, mineração e commodities. Em entrevista recente, ele disse que o final das eleições retirou o que ele chama de nuvem de incerteza sobre o cenário brasileiro e que, pelos contatos que ele vem tendo, há muita curiosidade sobre como será o próximo governo Lula. Aí o repórter perguntou a ele o que muda na relação Brasil-Estados Unidos a partir de agora. E ele respondeu: sai a nuvem de incerteza que havia em relação a uma potencial ruptura democrática ou algum período de volatilidade política que pairava sobre muitos investidores. Muitos empresários, clientes nossos, estão esperando para ver o que vai acontecer. Obviamente ainda é uma situação fluida, mas parece que aconteceu o melhor cenário. Foi uma eleição relativamente tranquila, os resultados foram aceitos, tanto pelas instituições como pelas lideranças no Congresso. Depois que se tira essa nuvem de incerteza, é possível então começar a tornar o ambiente de negócios mais previsível. Além disso, no relacionamento entre Brasil e Estados Unidos estava claro que faltava engajamento político de alto nível entre os dois presidentes, do Brasil e dos Estados Unidos. Agora há uma possibilidade de redefinição e reengajamento entre os líderes. Se um relacionamento mais forte for construído, isso é sempre positivo para o ambiente de negócios e dá segurança aos investidores. Aí o repórter perguntou a ele: essas manifestações que houveram não abalaram a expectativa de tranquilidade? Não. Quando você olha para o quão polarizada a eleição foi, isso já era esperado em algum nível. É claro que tudo isso preocupa, mas não está fora das expectativas. O mais importante, acho que foi o discurso do presidente atual. Por mais curto que tenha sido, houve ali uma sinalização de que a transição seria ordenada. Isso tranquiliza muito os investidores. Os protestos são mais uma indicação de que o presidente vai continuar sendo uma força política relevante. O novo governo terá o desafio de superar essa polarização e encontrar formas de trabalhar com uma oposição mais forte no Congresso e com uma resistência também significativa por parte da população.
Mas, em última análise, importa que, apesar da polarização, haja uma transição ordenada. Qual o nível de interesse dos investidores estrangeiros pelo futuro governo Lula? Muito alto, disse ele. O Brasil é um mercado muito importante para os investidores e havia apreensão em torno do potencial de deterioração se houvesse algum tipo de ruptura democrática. Agora acho que há algum otimismo. Os investidores já conhecem o Lula e estão esperançosos de que essa previsibilidade e estabilidade irão melhorar as perspectivas de investimento de médio e longo prazo. Até certo ponto, acho que os investidores estavam trabalhando bem com qualquer cenário, como a vitória do Bolsonaro ou do Lula, mas o que eles estavam preocupados era com a incerteza. Ainda é cedo para avaliar como será o ambiente para os investidores, mas os sinais que Lula deu, tanto na campanha quanto no discurso da vitória, foram de moderação e conciliação, tentando construir uma coalizão e uma agenda que funcione bem para todos. Esses são os primeiros sinais, eles são positivos. Teremos um governo provavelmente comprometido em ser pragmático, comprometido na melhora do ambiente de negócios e que pode fazer reformas necessárias. Ainda precisamos ver quais serão suas políticas de fato e como será sua equipe de governo. Ainda precisamos de mais detalhes, temos que aguardar. Mas diria, os estrangeiros estão cautelosamente otimistas até agora. E o que é preciso fazer para manter o interesse dos investidores estrangeiros? Olha, temos recebido muitas perguntas sobre reforma tributária. É preciso também dar confiança de que o governo terá disciplina fiscal. É preciso trabalhar também com o setor privado e criar políticas que facilitem os investimentos, micro-reformas que são extremamente importantes. Também recebemos questionamentos em relação à adesão do país à OCDE, se isso vai continuar no foco, o que é visto amplamente, de forma amplamente positiva pelos investidores estrangeiros, porque isso, aderir à OCDE, significa levar o país a um ambiente de negócios mais competitivo, mais transparente, mais moderno. Se nada for feito, se avançar na reforma tributária, já será um sinal muito bem positivo para o mercado. Um argumento, disse o repórter, de que a oposição a Lula é que sua eleição afugenta investidores do país, isso vem sendo dito desde 2002, você consegue enxergar isso como um problema? Claro que há preocupações sobre o quão favorável será o ambiente e se haverá diálogo com o setor privado, mas Lula está, ao meu ver, na trilha certa até aqui. Tentou dizer coisas certas, indicou que haveria espaço para o diálogo, que o governo manterá ambiente favorável aos negócios e ao investimento. Os investidores estão ouvindo as coisas certas e nos fazem muitas perguntas, querem saber se ele será mais parecido com o primeiro mandato, mais pragmático, que continuou as políticas de Fernando Henrique Cardoso, ou será o Lula do segundo mandato, com menos disciplina fiscal. Não sei se é a pergunta certa. Será um Lula diferente, para ser honesto. O Brasil mudou muito, há um Congresso mais conservador, um consenso mais amplo em relação à necessidade de políticas mais favoráveis aos negócios. Haverá um grande desafio de governabilidade. Os investidores estão curiosos para saber como ele vai lidar com tudo isso. É um novo Brasil e vai precisar de um Lula novo para que tenha sucesso. Então veja aí a opinião de um representante dos investidores americanos falando sobre o Brasil, né? É interessante a gente ouvir. Veja, ouvir o que o outro diz. Este é um exercício importante, porque muitas vezes as pessoas carregam o seu viés político para a Bolsa de Valores. Esse é um erro crasso, é um erro grotesco, um erro infame, que sempre vai lhe conduzir a tomar as piores decisões. Quem está operando na Bolsa de Valores não pode ter viés político, ideológico. Precisa pensar como os grandes investidores. Isso é que faz diferença. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.